Né? Perdeu para os dois gaúchos no Maracanã, né? Perdeu para o Inter, o 4-0, as duas derrotas do Renato. Tinha perdido para o Ju, hein? Quando o técnico não era o Renato, mas o Juventude ganhou do Flamengo também. Isso. É mesmo, bem lembrado, bem lembrado. Quer dizer, no Campeonato Gaúcho, o Flamengo ia ter dificuldade, né? Se no Campeonato Paulista o Flamengo seria campeão, no Gaúcho ia brigar para não cair, é isso, professor? É, parece que os gaúchos são a criptonita do Renato Gaúcho. É verdade. Claro, a gente não pode esquecer que ele acabou de passar por um gaúcho e bem na Copa do Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo gaúcho. Passou com sobras, né? E lembrando que na Libertadores que o Flamengo ganhou, passou pelo Internacional também, né? É uma coisa de momento, é uma coisa do futebol ali de momento. E o Renato Gaúcho falou sobre a derrota do Flamengo. Vamos lá. Isso tudo por causa de uma derrota? A gente vai perder mais jogos, nós não vamos ganhar todos os jogos. A cada 3 dias a gente tem uma decisão. Então, quando a gente ganha, está tudo bem. Quando a gente perde uma partida, está tudo errado. Não está tudo errado, não. A marcação nossa continua alta. Agora, tem horas que o adversário consegue fugir. Eu já falei, inclusive, isso para o meu grupo desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, que todo adversário vai jogar uma Copa do Mundo contra o Flamengo. E hoje deu para ver isso. Não é porque é o Grêmio. Todo adversário quer tirar pontos do Flamengo. É. Ô Abel, hoje a gente estava conversando, né, Abel, antes do programa mais cedo, e você chamava a atenção para as substituições ontem, né? Uma coisa até em algum momento parecia um pouco aleatória. Colocou muita gente lá na frente, claro, queria ganhar o jogo e tal, foi para frente. Mas muito do que o Renato respondeu aí, Abel, foi em cima desses questionamentos, né? Aí veio 1, 2, 3, aí o Renato virou e falou assim, peraí, mas tudo isso por causa de uma derrota? Então, olha só. Saiu o Vitinho, entrou o Pedro, saiu o Everton Ribeiro, entrou o Bruno Henrique. Ele falou que ele queria testar um pouco a condição do Bruno Henrique já para o jogo de quarta-feira. Saiu o Isla, entrou o Mateuzinho, saiu o Michael, entrou o Kennedy, saiu o Andrés Pereira, entrou o Thiago Maia. Fez bem aí de girar esse elenco ontem o Renato ou exagerou? Eu acho que o Michael poderia ter saído antes, né? Porque ele manteve, quando ele pôs o Bruno Henrique, ele passou o Michael lá pro lado direito. E o Michael estava mal do lado esquerdo e continuou mal do lado direito, tanto que depois ele tirou. Ele acabou tirando e desistindo do Michael. O Renato, ele mesmo explica, quando ele explica na entrevista coletiva, ele fala, olha, eu posso até ter exagerado em ter colocado o Pedro e o Gabigol juntos, em ter colocado tanto atacante, mas eu estava perdendo o jogo, eu tinha que arriscar. Ele admite que não deu certo, não deram certo as modificações dele. O próprio Gabriel, eu sei que é muito difícil você tirar o Gabigol, e se você tira o Gabigol e não ganha o jogo, você vai ser cornetado do mesmo jeito. Mas o Gabigol não acertava nada ontem, poderia ter sido substituído. Ia fazer cara feia, ia reclamar. Se o Flamengo perdesse como perdeu o jogo, ia todo mundo reclamar do Renato. Pô, tirou o ídolo, o goleador, o Gabigol a qualquer momento pode decidir. É verdade, a qualquer momento ele pode decidir. E eu mesmo, se fosse o técnico, eu ia pensar 2 vezes antes de tirá-lo. Mas ontem ele não estava jogando nada. Finalizações todas ruins, não acertava passe, estava jogando mal, poderia ter saído. Pô, o Messi é substituído, a gente estava discutindo no início do programa. Se o Messi pode ser substituído, o Gabigol também pode. Ninguém está discutindo a qualidade dele, a importância dele para esse time e para a história do Flamengo. Mas ontem ele estava jogando mal. Poderia ter saído ali para entrar o Pedro, e o próprio Renato admitiu isso. Mas ele falou, eu estava perdendo, precisava arriscar. Só que ele encheu o time de atacante e eu acho que ficou até pior, porque o Flamengo já sentia a falta do Arrascaeta, que não pôde jogar. Na minha opinião, na minha visão, quando ele tira o Everton Ribeiro e o Grêmio super bem armado pelo Felipão, com 10 atrás e um recuado, como costuma dizer o meu pai, o Flamengo não conseguiu criar mais nada. Já não tinha o Arrascaeta, sem Everton Ribeiro, com um monte de atacante, ficou ainda mais difícil. Para piorar a situação do Renato, o Gabigol não estava numa noite legal, o Bruno Henrique entrou. Bruno Henrique, que joga demais, entrou e não jogou nada. O Michael, que tem jogado muito, ontem não estava bem. O Kennedy entrou também, não funcionou. Então acho que realmente não foi uma noite feliz do Renato, não foi uma noite feliz do Flamengo, com muita dificuldade. Quantas vezes nos últimos tempos a gente viu um jogo do Flamengo que o Flamengo consegue uma finalização certa, ou que o goleiro adversário, aliás foram 2, né? Porque o primeiro se machucou e entrou o Breno. Isso. É o Gabriel Chapecó, né? Se eu não estiver errando o nome dele, Chapecó. é isso? Isso, é esse. Isso. Se lesionou
entrou o Breno, 2 goleiros do Grêmio ontem no jogo. Quantas defesas difíceis o Grêmio fez? Foi uma noite infeliz e acho que foi merecida a vitória do Grêmio e parabéns para o Felipão. Então, cornetado, o Felipão já está ultrapassado, etc e tal. Ontem ele parou o poderoso Flamengo. E está recuperando esse Grêmio, hein? Tá recuperando. Ô, professor, só te peço licença aqui um minutinho que o pessoal no Maracanã já tá ok lá, os Pedros. Hoje é dia de Pedros aqui no Sport Center, não só hoje. Hoje, amanhã, quarta-feira. A gente tá falando do pessoal aí que tá acompanhando, né? Palmeiras e Atlético Mineiro, que é só quando apagar as luzes aí na terça para quarta-feira. Esses dois aí, meu amigo, é quando apagarem as luzes de quarta para quinta-feira. E olha aqui, pelo amor de Deus, parece, gente, olha isso. Que é isso? Que é isso? O pessoal perdeu a noção do... Olha que coisa. Não é possível. Eu parei, hein? Eu não tenho... Não. Eu também parei. Eu só vou passar a bola e, por favor, retornem para cá às 11 quando precisar encerrar o programa. Só isso. Eu ia fazer pergunta, eu não vou fazer nada, vou passar a bola só. Pedros, bom dia. Foi uma humilhação agora. Agora foi uma humilhação. Todo dia um 7-1, né? Tomamos nosso 7-1 hoje, viu? Um abraço para vocês aí, viu? Tudo bom, William? Bom dia para você, bom dia para o Abel, Prates, também um professor. Sempre um prazer falar com vocês. Estamos no estilo aqui, né, companheiro Pedro Ivo? Rapaz, tá um sol bem castigando aqui no Rio de Janeiro. O pessoal acha o cenário maravilhoso, mas se eles soubessem que tá passando aqui... O sol do Rio de Janeiro tá caprichando. É Pedro aqui, tem um Pedro nos bastidores. Exatamente, também. Tá nos salvando. Nosso Pedro aqui. Gomes aqui, assistente, caprichando. Então, o Festival de Pedros. Mas a gente tá aqui, William, no palco do jogo de ontem. Grêmio e Flamengo e Grêmio, melhor dizendo. O Grêmio surpreendeu o Flamengo aqui no Maracanã e o palco do jogo importantíssimo de quarta-feira. O Flamengo vai iniciar essa disputa da semifinal da Copa Conmebol Libertadores. O Flamengo esperava sair sorridente do Maracanã ontem, saiu com gosto bem amargo e a gente já pôde perceber isso por conta das palavras do técnico Renato Gaúcho na coletiva pós-jogo. Eu fiquei lembrando bastante uma vez de uma coletiva lá no meados dos anos 2000, de um jogador do Botafogo que reclamou logo depois de uma partida assim, poxa, quando eu jogava bem vocês não me criticavam. Algo bem ilógico, assim, porque o Renato Gaúcho reclamou mais ou menos nesse sentido, assim. Ele foi criticado porque, de fato, o time não teve uma atuação boa e ele teve participação direta nisso, não é isso, Pedro Ivo? Xará. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a você, William, Abel, Prates e seu peculiar bom humor, professor Celso Nuzelto, fã de esporte com a gente aqui. É isso aí, William. De hoje até quarta-feira, até o apagar das luzes na quarta-feira, já madrugada de quinta, estaremos aqui. Eu vou te contar um negócio, o cenário é bonito, a bancada é bonita, o Xará tá aqui comigo, a camisa é bonita. Agora o calor não é fácil não. Até ficaria às 11 horas aqui segurando o programa com você com o maior prazer, mas o calor não está ajudando. Quando fecha a câmera, apaga aqui, a gente tem que correr, porque no sol não está dando não. Agora falando de Renato Gaúcho, a gente está de muito bom humor aqui, muita leveza, mas não foi exatamente assim o clima que ontem, né, Pedro? E eu costumo dizer, William, que esse Flamengo está muito mal acostumado. O Flamengo, o time, o treinador, a torcida. Esse Flamengo desacostumou. A derrota parece que é uma tragédia, né? Uma derrota de 1-0 para um Grêmio em casa, numa semivéspera, antivéspera, ele quase, de Libertadores, parece que é um fim de mundo. E foi uma derrota por 1-0 contra um adversário que você jogou pela terceira vez, vai ter que jogar a quarta ainda em jogo adiado do Campeonato Brasileiro. O Renato, ele recorre muito àquela narrativa do mas foi só uma derrota, calma. Eu entendo quando ele tenta minimizar o peso, só que eu acho que as críticas vieram muito mais pelo desempenho do que exatamente pelo resultado. Esse Flamengo que desaprendeu a perder, e é até um ponto interessante, né? Porque o Flamengo perde muito pouco, é apenas a segunda derrota sob o comando do Renato. Mas ele tolera muito pouco também qualquer desvio no caminho, qualquer atuação abaixo da crítica, que foi o que aconteceu ontem. É bom lembrar que tinha um Grêmio do outro lado também, uma defesa bem postada, uma dupla de zaga nova, até uma opção que me pareceu mais correta do Filipão sem o Kahneman por ali. Um Grêmio que trava o Flamengo, mas teve também, acho que esse tom exagerado pela preocupação de um Flamengo sempre muito acostumado a criar, independente das peças, e que ontem não teve espaço e sem espaço não conseguiu criar. A gente vem sinalizando há alguns dias, né, Xará, que esse Flamengo aprendeu a jogar com muito espaço, com campo. Ele chama o adversário, sai rápido em contra-ataque. Ontem, quando o adversário se fecha, ele tem espaço, ele tem campo, ele não consegue construir exatamente com essa defesa um pouco mais travada. Então, acho que foi um misto
de uma torcida, de um time, de um treinador que passaram a desacostumar ali, talvez, ser derrotado. O Flamengo não está mais acostumado a perder tanto, a verdade é essa, ficou mal acostumado, então tudo parece que é uma hecatombe, uma grande crise, uma mínima derrota vira um problema. Mas eu acho que também é uma preocupação, um sinal de alerta ligado contra o que pode vir por aí. Já olhando para quarta-feira. E se na Libertadores alguém se fechar? Como estamos jogando sem a bola? Como vamos criar sem o Arrascaeta? Acho que tem tudo isso que pesou talvez nesse discurso. E o Renato, ao seu jeito, sem falar muito de bola, de escolha, de tática, tentando tirar um pouco o peso ali. Exatamente, é um pacote de frustração, né? Exatamente, acho que é mais pelo que vem pela frente. O Flamengo não conseguiu apresentar apenas uma bola finalizada no gol do Grêmio, quer dizer, realmente faltaram alternativas para o Flamengo ali no segundo tempo. Eu até fiz essa pergunta na coletiva para o Renato, o que ele tinha de ideia quando ele colocou o Pedro, o Bruno Henrique ao lado de Gabigol e Michael. O Flamengo ficou basicamente em um 4-2-4. Ali no segundo tempo, e o Willian Arão, como é um jogador que volta muito para fazer a saída de bola ali, o Andreas, coitado, fez até uma boa partida, tentou bastante. Sim, ali, ele era o cara dos passes verticais, ele tentava enfiar bastante bola, só que ele ficava muito perdido no meio de campo, porque ele era basicamente um jogador solitário, quase, né? Um cara só. Ali, então ele ficou muito sobrecarregado e o Flamengo não tinha de fato criação. Exato. O Everton Ribeiro, o Renato falou que ele tinha um problema na perna e não especificou exatamente o que era, que não era nem para ter jogado essa partida, ele disse isso. E aí a gente vai para outra questão, ele não era nem para ter jogado essa partida, mas jogou a partida de quarta-feira, que o Flamengo estava praticamente classificado, jogou o jogo inteiro, não foi nem substituído. Então isso dá bastante a tônica que talvez o Renato esteja ajustando naquela ideia dele de fato, priorizar Copas. Sim. E aí pensar, tirar um pouco do peso do campeonato de pontos corridos. E aí isso entra um pouco na cabeça do elenco, de fato é mais uma derrota, aquele jogo contra o Inter também era um pouco véspera ali de um confronto decisivo de Libertadores, Pedro? Eu acho que tem uma situação, a gente não vai ver nas palavras do Renato o discurso estamos priorizando Copas. A gente não vai ver, talvez, na palavra da diretoria ou do elenco, isso ser verbalizado. Só que se hoje tem um elenco que pisa fundo, que vai com o pé embaixo em Copas e em Brasileiro, não é o Flamengo. O Atlético Mineiro, por exemplo, no sábado, ele pisa fundo no primeiro tempo, ele constrói resultado, ele não deixa de olhar para o Brasileiro, ao mesmo tempo que ele precisa olhar para a Copa no jogo de amanhã, na terça-feira, no Palmeiras e Atlético. O Flamengo eu já vejo ele um caminho um pouquinho mais diferente. Não é, por exemplo, o caminho de 2019 que pisava fundo em Brasileiro e em Libertadores. É um Flamengo que vai pisar fundo em Libertadores. Até respondendo, não acho que a derrota de ontem vai pesar na parte anímica ou motivacional para a quarta. É um Flamengo que vai pisar fundo em Copa do Brasil. E é um Flamengo que, por mais que não verbalize que não está pisando fundo no Campeonato Brasileiro, o elenco sente. Certas coisas não precisam ser ditas, elas estão colocadas, elas estão jogadas. Certas falas que não existem gritam muito mais do que algumas falas que podem existir. Então acho que caminha por aí. A gente está dizendo que o Flamengo vai largar o Campeonato Brasileiro? Não é isso. A gente está dizendo que o Flamengo só vai priorizar as Copas? Não. Mas implicitamente acho que está muito claro que se tem um foco para o Renato hoje, se tiver que ter uma escolha, ele fala também, se você perceber num outro momento, sobre escolha de jogadores, que não pode perder, que não é exatamente a última partida do ano. Então ele dá muito claro, ele deixa muito claro a entender que o foco está no meio de semana. E ele não precisa virar para a gente dizer que abriu mão do brasileiro. Ele não vai fazer isso. Até porque acho que ele sabe o tamanho do peso dessa declaração. Está nas entrelinhas, né? Só que tem alguma coisa ali deixando muito claro para quem observa, para quem acompanha o Flamengo no dia a dia, para quem acompanha outros times e as competições, que não é exatamente um Flamengo de pé embaixo no brasileiro. Vai ter goleada, vamos ter boas vitórias, vamos ter uma briga ali, às vezes em segundo, em terceiro, às vezes talvez fazendo sombra para o Atlético. Mas se tem um time hoje que está com o pé embaixo no Campeonato Brasileiro, não é o Flamengo. Exatamente, mas até o lado anímico, Pedro, vai mudar na quarta-feira, porque sim, o Willian, Abel, amigos, vai ter 50% da capacidade desse Maracanã aqui, vai estar com torcedores e a gente vai acompanhar tudinho aqui nos canais Disney. Voltamos com vocês. Sem dúvida. Ô Leon, segura os dois mais um pouquinho no sol lá ou posso liberar essa turma, hein? Que os caras estão fritando lá, hein? Mais uminha? Tá bonito o cenário, hein? Olha, eu sigo ordens, dupla, eu sigo ordens. Eu sigo, ó o tiozinho lá cortando a grama lá atrás, dando aquela paradinha na grama lá atrás, ó. Tá precisando, é o seguinte, hein, pra liberar vocês, só mais uma, tá bom? Aqui, hein? É mesmo? Tá feio o negócio? O gramado aí não tá legal, ô Pedro?
Bonito não tá, né, Xará? Bonito não tá. A preocupação, aliás, é grande por aqui. Deu uma leve melhorada em relação ao que estava, mas não está naquelas condições ideais, está bem longe disso. Pro que se espera, pro tempo que ficou fechado, pro projeto que tinha de se recuperar o gramado, não é exatamente um gramado à altura, digamos, de uma grande semifinal de Libertadores. Os reparos estão sendo feitos, a gente vai ver aqui ao longo da programação, corta a grama, ajeita, capricha ali mais um pouquinho, coloca uma luz onde não está batendo sol, mas há uma preocupação, não é exatamente o cenário mais ideal, aquele que o Flamengo gosta para praticar o seu melhor futebol. Inclusive a gente está nesse lado aqui, exatamente, posicionado aqui, fritando nesse sol, porque desse lado bate sempre sol no Maracanã e do outro lado tem a iluminação artificial que fica sempre lá, do outro lado a gente não pode ficar, porque tem sempre a iluminação artificial lá, aquelas luzes que colocam, até utilizam muito em estados europeus. Ver se o nosso colega aqui consegue colocar lá, mostrar exatamente, tem lá no nosso fundo, tem as luzes artificiais lá, o tempo todo, tentando dar aquela compensada, falta luz, iluminação exatamente aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, tem essa projeção, é algo meio que ninguém consegue muito entender, né, Pedro? Exatamente ali no Com essa projeção, um estádio de mais de 1 bilhão conseguiu ter essa falta de iluminação ali a gente pode ver, o nosso né? cinegrafista acabou de pegar ali, o cantinho da bandeira do escanteio do setor norte, onde fica até tradicionalmente a torcida do Flamengo, acaba sendo o local onde a luz do sol não incide mais diretamente. Então, o pessoal aqui do Maracanã tem essa preocupação. Todo o gramado aqui atrás da gente, você pode ver, até a gente batendo o sol aqui, o gramado recebe toda a luz. E lá no cantinho precisa dessa compensada artificial, vai ficar por ali. Já avisaram pra gente que pelo menos até amanhã a luz está por ali. Então a prioridade, com todo o respeito que a gente merece, né? É o campo, é o gramado, é artificial. Mas aqui pega muito sol. Artificial, e a gente fica aqui tomando um solzinho aqui, William. A gente tá bem iluminado. Eu vou tirar vocês daí, Então é o seguinte, pode descansar, vai passar o protetor solar e agora que vocês não estão no ar, podem vestir a sunga. Ele passou a mensagem para você, William. Por favor. Fala, Abel. Ele passou a mensagem para você na última frase ali do Pedro Henrique Torre. Aqui bate muito sol. Isso, eu já entendi, tá muito claro, por isso já tirei os dois do ar, tá tudo certo, vamos lá, vai pra sombrinha. Agora, será que tá muito sol lá com o Eduardo de Menezes também? Porque é um cara tão simpático, tão agradável, tão festivo, que eu acho que onde ele vai, ele traz luz, né? E eu queria ver o Eduardo de Menezes, me disse, não tá tanto sol assim, talvez esteja calor, um mormaço ali, mas não tô vendo tanto sol assim. Onde é que você tá, Eduardo de Menezes? Cadê o povo contigo? Olá, William. Bom dia para você, para o Abel, para todos os nossos comentaristas. Estou aqui na Gávea, pertinho da Lagoa Rodrigo de Freitas. E como você gosta de dizer, o William é desse tipo também. Ele brilha, o resto é pisca-pisca, né? Vagalume. Ele tem a luz intensa. Mas o detalhe é que eu estou aqui na Gávea, já rodando a cidade do Rio de Janeiro, porque eu quero saber o seguinte, a grande questão, vocês notaram aí que estavam falando muito disso. E agora para o jogo Flamengo e Barcelona, será que tem impacto esse resultado contra o Grêmio? Aqui ninguém gostou desse resultado, galera não curtiu muito, que esperava uma vitória. Então, eu não combinei nada, mais uma vez, então vamos ver se eu consigo achar alguns populares. Tem muita gente saindo aqui do treino, ó, rapaziada saindo do treino, tem outros que foram na loja. Então vamos ver se a gente consegue conversar com algumas pessoas aqui. Amigos, eu estou ao vivo aqui, tudo bem? Vocês estavam treinando, é isso? Sim. O que você treina aqui? Remo. Remo. E você? Remo também. Remo também. Qual é o seu nome? Juan. Juan, zagueiro. Foi bom o zagueiro do Flamengo. Meu nome é assim por causa dele. É mesmo? Olha aí, que coisa mal. Obrigado, Deus. Olha aí, ó. Deu essa Olha o achado. Graças a Deus, Edu. Isso. É isso? É. E você? Vai falar que o seu nome é Bruno Henrique Gabigol. Eduardo Coutinho. Como? Eduardo Coutinho. Eduardo Coutinho. Eduardo é nome bonito, é o meu também. Agora vem cá. Vocês são flamenguistas? Sim, claro. Fala a verdade. Claro, pô. Agora, vamos lá. Perdeu do Grêmio. Como é que vai ser agora com o Barcelona? Tem influência ou não? Contra o Inter foi a mesma coisa, né? A gente tomou um baile dentro do Maracanã, mas no jogo de ida lá no Olímpio, ó, amassamos o jogo de ida. Vai ser a mesma coisa. Vai passar o carro nos caras, filho. Vocês acham que não teve muita influência, na tua opinião? Não vai outro jogo agora, quarta-feira? Agora vai ser diferente. E você, então, qual a sua aposta para essa partida aí? Contra o Barcelona? Contra o Barcelona. 3-0 fora o baile. 2 do Gabi. Eu gostei daí, você. 2-0. 2-0. Um do Arrascaeta e um do Bruno Henrique. Muito bem. São atletas do Remo. Eu quero entrevistar vocês na Olimpíada. De que ano que você vai disputar a Olimpíada? Se Deus quiser, 2028. Muito bem. Você vai junto? Sim, claro, com certeza.
Vambora, né? Então é isso, meus amigos. Em 2028 nós vamos ver estas feras aqui. Parabéns. Boa sorte pra você no Remo, tá bom? Beleza, obrigado. Viva o Juan. O que você quer falar pro Juan Zagueiro, que é a tua homenagem? Inspiração, cara. Um ídolo. O Flamengo tá precisando de um zagueiro desse, né? Rodrigo Caio tá voltando agora, chegou o Davi Luiz. Zaga do Mengão vai estar um muro. Muito bem, obrigado, rapaziada. O Remo aí, viva o Remo, olha lá. O pessoal tá vindo ali, ó. Aqui é a loja, você anda aqui, ó. Sobe, tem a loja. Aí tem aqui, ó, as estátuas, tá? Vamos ver se eu consigo conversar com alguém que comprou alguma coisa. Vamos lá. O Edu tá vindo comigo. O Eduardo, que é nosso cinegrafista, o André, eles que são da nossa equipe técnica. Gente, eu tô ao vivo aqui. Você foi na lojinha lá? Você comprou? Comprei. Comprou na lojinha? Comprei 2 camisas e 2 canecas. Muito bem, você também? Comprei uma caneca. Muito bem. Então, mas pra quem que vai essa caneca ou não podemos estragar a surpresa? Pra meu pai. Pra meu pai, ela comprou outra, não foi não? Também. Pro meu pai. A gente é de Natal. Ah, vocês são de Natal, vieram aqui conhecer? Isso. Eu já conheço ela a primeira vez. Então, posso concluir que você é bem flamenguista. É. Bem Agora, você acha que ontem perdeu do Grêmio? O que você acha? Você acha que vai ter influência contra o Barcelona, isso aí ou não? Acho que não. Acho que o time vai vir mais forte. Se Deus quiser, a gente vai ganhar e vai ter a classificação pra final. Muito bem, você também concorda, né? Porque ela é sua amiga, se discordar, a amizade não, né? Aí acaba agora, concordo. A amizade, né? Não temos que concordar sempre com o amigo, né? É verdade. Tá bom. Um beijo pra Natal, vocês são ali de Natal, lá tem as dunas lá. É com ou sem emoção? Com emoção. Com emoção, você quer com ou sem emoção? Com emoção. Então tá bom, obrigado, gente. Como é seu nome? Angelina. E você? Thaísa. Muito bem, Angelina e Thaísa, com emoção. William Tavares, Isabel é com vocês. Eu, quando eu vou lá em Natal, só peço com emoção também. Pipa, São Miguel do Gostoso. Pipa, São Miguel do Gostoso, pode ir. Muito bem, Réveillon lá, hein? Não sei, lá é bom demais. Vamos lá, gente, me convidem para esses locais maravilhosos. Estou aberto a propostas para o Réveillon. É isso, William e Abel. Um abraço para vocês e para todos os comentaristas. Que isso? Vocês pedem com ou sem emoção na descida do bug lá, hein, rapaziada? Não, com emoção na sua entrada, Eduardo. Olha, Esse é o Márcio eu Francisco posso... da Gávias. Que loucura, hein, ô William? Que doideira, hein? Eu falo que é o nosso Márcio Canuto. Aliás, essa história de com emoção ou sem emoção... Tá suando. Esse não é necessariamente o assunto. É quando o Eduardo de Menezes entra, a gente sabe que é sempre com emoção, né? E ele é um cara sortudo, porque ele vai falar com o seu nome, Juan. Juan é homenagem, pronto, ele quase ajoelhou. Porque eu sei como é que é, Eduardo de Menezes, você chega aí, você não sabe o que vai acontecer. Pode ser uma coisa frustrante, pode ficar difícil, né, às vezes, complicado. E aí, quando cai um personagem desse, você quase ajoelha, né, Eduardo de Menezes? Mas você é um cara iluminado. Eu falei, você tem sorte. Fala, Beto. Não, eu acho que ele tinha produzido já com esses caras. Não é possível que Será tudo que isso foi tudo aconteceu armação? assim. Juro por Deus. Não é possível, não é possível. Não produzo. Eu não produzo. Aqui, quer ver, ó, moça? Eu combinei com você de fazer Eu não entrevista. produzo. Não. E tá vendo? Pô, aqui é jornalismo verdade, rapaziada. Aqui eu não brinco. Aê, É garoto! jornalismo verdade. Gostei, O rapaz gostei, saiu, eu não combino. Que o único cara que eu combinei hoje, Abel, eu falei pra ele, fica aqui no fundo, né? Foi igual o jardineiro na Copa América que ele foi embora. Ele falou, vou ficar cortando a grama atrás de você. E aí quando você entrar, eu tô aqui. Quando eu olhei pra trás, ele foi embora e falou que já tinha dado a hora do almoço. Eu não combino nada. Só que acontece, quando o rapaz veio, eu agradeci até que não tinha ninguém. Aí daqui a pouco surgiram os populares, isso é maravilhoso. Muito obrigado aí. Mas é sempre assim, né? No freestyle. E tentando achar aí, né, com improviso muito solto, o que nós vamos fazer. Mas sempre levando alegria para vocês aí, que é o mais importante. Freestyle, gostei. Freestyle. Ele é um monstro, viu, William? É um monstro, é o nosso repórter faceirinho, como diria o professor Celso Zelt. Muito bem, então é o seguinte, ó. Flamengo e Barcelona, você vai ver com a gente. Vai ver com a gente no Fox Sports, quarta-feira. E a gente já... O pré-jogo já começou, você viu? O pré-jogo já começou. E o pós-jogo no Linha de Passe. Amanhã a gente faz, desde hoje na realidade, também já começou o pré-jogo no Allianz Parque, certo? Para Palmeiras e Atlético Mineiro. E a gente vai ter o pós-jogo também no Linha de Passe, tá? Então prepare-se que é uma grande cobertura das semifinais da Conmebol Libertadores nos canais esportivos do Grupo Disney. Aí é o seguinte, meus amigos.